Em meio às páginas da revelação de Jesus Cristo, João recebe um vislumbre de mistérios que transcenderão o tempo. Entre os símbolos que dançam nas palavras divinas, a atenção é direcionada a uma visão grandiosa e enigmática no capítulo 12, uma mulher, uma criança e um dragão. A tinta das profecias se mistura com o suspense do futuro. Ao abrir as cortinas do céu, a primeira cena nos apresenta um grande sinal, uma mega cena, que paira como um aviso sobre eventos sombrios e eventos futuros assustadores. A mulher, envolta na luminosidade do sol, com a lua a seus pés e uma coroa de 12 estrelas adornando sua cabeça, emerge como a personificação de uma narrativa cósmica. Esses versículos, em Apocalipse capítulo 12, transcendem a mera descrição visual. Eles nos mergulham em uma história que ecoa através dos séculos, uma história de redenção, tribulação e um destino divinamente traçado. Este é o primeiro dos 7 sinais revelados por João, marcando o início de um relato épico que se desdobra nos capítulos 12, 13 e 14 do Apocalipse. A mulher vestida de sol não é apenas uma figura celestial, mas um sinal de eventos transcendentes. João, ao descrevê-la como um grande sinal, sinaliza a grandiosidade e importância deste enigma profético. Prepare-se para mergulhar nas figuras centrais da grande tribulação, enquanto o palco é montado e os destinos se entrelaçam em um intricado espetáculo divino. Nesta intrigante visão celestial, a mulher vestida de sol transcende as fronteiras terrenas. Deus, ao utilizar esse simbolismo, não apenas comunica a João, mas também nos convida a decifrar os significados enigmáticos que se desdobram diante de nós. Uma mulher vestida de sol, uma frase carregada de simbolismo que, ao longo da história religiosa, foi interpretada de diversas formas. Ao mergulharmos nas páginas do Antigo Testamento, encontramos um eco dessa imagem no sonho de José, onde a mulher vestida com o sol é interpretada como uma representação de Israel. Uma constelação de 12 estrelas, liderada por Jacó, simbolizado pelo sol, e com a lua representando Raquel, a mãe de José. As 11 estrelas, os irmãos de José, curvam-se em reverência. Uma narrativa fascinante que se entrelaça com as histórias ancestrais. Em Gênesis 37, capítulo 9, somos levados ao âmago do sonho de José, onde o sol, a lua e as estrelas convergem em um espetáculo cósmico. Uma visão que transcende o tempo, projetando a figura de José no cenário das tribos israelitas. A promessa de um destino grandioso começa a tomar forma. Além disso, nas páginas sagradas, Israel, Sião ou Jerusalém frequentemente emergem como figuras femininas. Em Oséias capítulo 2, versículos 19 e 20, somos convidados a testemunhar um casamento eterno, onde a justiça, a bondade amorosa e a lealdade se unem em uma união divina. Uma metáfora cativante que revela a profunda conexão entre o povo escolhido e seu Criador. À medida que desvendamos esses mistérios, somos guiados por uma história que transcende o tempo, cheia de simbolismos que ecoam nos corredores da fé. Numa dança cósmica entre luz e sombra, a mulher, após o suspense do simbolismo, entrega-se ao árduo trabalho do parto. Apocalipse capítulo 12, versículo 2, pinta a cena de uma gravidez carregada de significados, com lágrimas e dores que antecedem um nascimento transcendental. Então, no palco celestial, surge uma figura imponente e temível, o grande dragão vermelho de fogo. Apocalipse 12, versículo 3, descreve um sinal alarmante, um vislumbre de Satanás com 7 cabeças e 10 chifres, adornadas com 7 diademas. Mais uma vez, somos lembrados de que este é um símbolo, uma representação da natureza e do caráter do maligno. Não é um dragão literal, mas uma imagem que simbolicamente transmite seu poder feroz e natureza assassina.
O texto desvenda uma alegoria vívida, revelando as 7 cabeças como expressões da plenitude do mal, enquanto os chifres simbolizam o poder e os diademas a autoridade. Uma tapeçaria de simbolismos que, ao se desenrolar, cria uma imagem assombrosa de imenso poder e força. Em Apocalipse 12, somos convidados a contemplar não apenas um confronto cósmico, mas a batalha entre o bem e o mal em sua plenitude. A descrição do dragão é uma pintura de autoridade, conhecimento e força, projetando uma sombra ameaçadora sobre a narrativa. Em meio à intricada tapeçaria do Apocalipse, surge uma palavra única e crucial: diademas. Essa transliteração da palavra grega diadema ressoa apenas nas páginas deste livro revelador, destacando-se como um símbolo de autoridade e poder governante. Aqui, no éter das visões apocalípticas, diademas erguem-se como emblemas de autoridade divina. A mulher que protagoniza essa narrativa celestial se destaca entre as mulheres que permeiam as páginas do Apocalipse. Contrastando com figuras como Jezabel, associada a um sistema religioso que promove falsos ensinamentos, a mulher vestida de sol personifica uma singularidade transcendental. Jezabel, que se autodenomina profetisa, representa um alerta contra ensinamentos distorcidos e imoralidade, uma narrativa que ressoa na advertência divina. A tapeçaria do Apocalipse ainda revela outra figura feminina, a grande prostituta, vinculada à falsa religião. Em Apocalipse 17, capítulo 2, somos mergulhados na intoxicação moral e nos atos de imoralidade que emanam dessa figura sedutora. No entanto, em contraste com estas, surge a noiva, associada à igreja, cujo vestido de linho fino simboliza os atos justos dos santos. Apocalipse 19, versículos 7 e 8, nos convida a celebrar o casamento do Cordeiro, enquanto a noiva, a redimida, se veste de pureza e integridade. Entretanto, a narrativa se aprofunda e o grande dragão desenha sombras de desastre nos céus. Apocalipse 12, versículo 4, pinta uma cena de caos cósmico, onde a cauda do dragão varre o céu, arrastando consigo uma parte das estrelas e lançando-as à terra. Uma ameaça iminente paira sobre a mulher que está para dar à luz, enquanto o dragão, identificado no versículo 9 como a antiga serpente, o diabo e Satanás, aguarda para devorar seu filho recém-nascido. O palco está montado para um conflito de proporções cósmicas, onde as forças do bem e do mal se entrelaçam numa batalha que transcende os limites do céu e da terra. No palco cósmico, Satanás, o enganador do mundo, tece seus planos obscuros. O verso 4 revela uma trama sinistra. Ele aguarda o nascimento de Cristo com a intenção ardente de destruí-lo. Esta figura, que um dia desfrutou alegria e distinção em seu domínio glorioso, agora se tornou um inimigo implacável de Deus e de seu reino. A narrativa mergulha na dualidade da criação divina. Deus, ao criar anjos, principados e poderes, ofereceu-lhes a dádiva do livre-arbítrio, uma escolha que poderia levá-los à eternidade ou à destruição. Alguns permaneceram leais, como Miguel e seus anjos, enquanto outros se rebelaram, tornando-se adversários impiedosos. Assim, a história dos céus se desdobra em uma épica batalha entre lealdade e rebelião. Aquele que governaria todas as nações com uma barra de ferro. É uma profecia clara, apontando para Jesus Cristo, o Messias, cuja boca é uma espada afiada, conforme descrito em Apocalipse 19, versículo 15. Ele governa com autoridade divina, esmagando a ira feroz de Deus no julgamento do mundo rebelde. A tentativa de Satanás de devorar o Filho tem suas raízes na tentativa de Herodes de matar Jesus na infância, um evento que ecoa em todo o curso da vida do Messias. O texto em Mateus capítulo 2, versículos de 16 a 18, nos lembra do ato cruel de Herodes, que ao sentir-se enganado pelos magos, ordenou a morte de todas as crianças do sexo masculino em Belém. Nesta saga cósmica, o mal tece sua teia.
mas a promessa da vitória final ecoa. A história se desenrola como uma epopeia, onde cada evento se entrelaça, formando a trama divinamente orquestrada do Redentor que um dia governará com uma barra de ferro. A narrativa cósmica se aprofunda e a criança nasce. O ministério de Jesus é traçado desde o início até o seu fim terrestre, quando a profecia se desenrola. Ela deu à luz um filho homem que deveria governar todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A figura central desta passagem é, sem dúvida, Jesus, o filho que emerge para reinar sobre todas as nações. A pergunta crucial surge: quem é a mulher de Apocalipse 12, versículo 1? Uma análise cuidadosa descarta a possibilidade de representar a igreja, pois é Jesus quem dá origem à igreja. A mulher, portanto, é identificada como Maria ou Israel, as únicas entidades que poderiam ter dado à luz a Jesus. Aprofundando-nos em Apocalipse 12, a conclusão é que essa mulher é de fato Israel. A trama se complica quando Satanás, o dragão, tenta devorar a criança, Cristo. No entanto, a história revela que Cristo nasceu, enfrentou a morte, ressuscitou e ascendeu ao Pai. A tentativa de Satanás de destruir o Messias é derrotada pela ressurreição triunfante. A chave para identificar essa mulher reside na imagem de suas dores de parto, uma metáfora encontrada em vários lugares do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 4, versículos 9 e 10, profetiza a agonia de Israel, comparando-a às dores de parto de uma mulher. A nação é levada cativa para a Babilônia, mas em meio à sua dor intensa, surge a promessa de redenção. Miqueias vislumbra um futuro onde, apesar do sofrimento, Israel seria resgatado e redimido das mãos de seus inimigos pelo próprio Deus. Miqueias, em sua profecia, persiste na poderosa imagem das dores de parto para desvelar o destino de Israel. Ele vislumbra um futuro onde o sofrimento da nação persistirá até que o remanescente provoque o nascimento do Messias. Uma profecia carregada de esperança, prometendo a vinda do ungido para guiar seus seguidores com a força do Senhor. A simbologia das dores de parto, segundo Miqueias, transcende a agonia física. É um retrato do sofrimento da nação de Israel, uma jornada que, em última instância, levará à purificação do povo. O ciclo de sofrimento se entrelaça com a promessa redentora, apontando para um futuro onde a dor cederá espaço à redenção. Apocalipse 12, versículos 6 e 7, traz mais revelações, onde a mulher, representando a nação espiritual, o verdadeiro povo de Deus, busca refúgio no deserto, um lugar preparado por Deus. Por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, ela é alimentada e preservada. Este é um período específico de tempo marcado por angústia, perseguição e tribulação, onde a proteção divina se manifesta. A narrativa cósmica se torna mais intensa, com a guerra estourando no céu. Miguel, o arcanjo, lidera a batalha contra o dragão e seus anjos. O palco é um campo de batalha celestial, onde as forças do bem e do mal se confrontam em uma luta cósmica que ecoa através dos tempos. Em meio ao ataque de Satanás, o povo de Deus encontra segurança espiritual. A crença comum é que Satanás reside no inferno, mas a verdade transcende essa imagem popular. Atualmente ele pode não estar lá, embora seu destino final seja inegável. A representação tradicional de um Satanás vermelho, com chifres e uma cauda, é distante do retrato bíblico. Surpreendentemente, conforme Jó capítulo 1, Satanás pode até entrar no céu e visitar a presença de Deus. A narrativa cósmica atinge um ápice quando uma batalha espiritual se desenrola nos céus. Miguel e seus anjos confrontam o dragão e seus seguidores. O dragão é derrotado e precipitado à terra com seus anjos. Apocalipse 12 pinta um quadro épico, onde o diabo e suas forças marcham para os céus.
Apesar de seus esforços, o dragão falha em sua luta, enquanto o arcanjo Miguel emerge como o campeão de Deus, o comandante-geral das forças divinas. Essa revelação é clara em Apocalipse 12, versículo 9. O profeta Daniel, em suas visões apocalípticas, antecipa a ascensão de Miguel como o grande príncipe angélico. Em Daniel, capítulo 12, vislumbramos um tempo de angústia sem precedentes, mas com a promessa de redenção para aqueles inscritos no livro da vida. A narrativa cósmica nos leva a um ponto crítico, onde as forças do bem e do mal se chocam, e a vitória é assegurada pela intervenção divina. Miguel, com suas hostes celestiais, realiza uma proeza divina ao expulsar Satanás e seus seguidores dos céus para a terra. A batalha cósmica alcança um ponto culminante, onde o arcanjo lidera a vitória sobre as forças do mal. A arma principal de Satanás em seu ataque ao povo de Deus é a blasfêmia, sua acusação incessante contra os crentes. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ressoa com uma voz alta no céu, proclamando a chegada da salvação, do poder e do domínio do reino de nosso Deus, e a autoridade de Cristo finalmente prevalece. O acusador é derrubado, aquele que incessantemente lança acusações contra os irmãos, dia e noite. A vitória é certa, e o conflito cósmico chega a uma conclusão dramática. O estratagema oferecido aos crentes é claro, uma tríade poderosa contra os ataques do diabo, cobertura, confissão e coragem. O versículo 10 proclama o efeito da vitória de Cristo sobre Satanás e o pecado, declarando que a salvação e o poder chegaram. A voz que ecoa no céu continua a entoar palavras de triunfo em Apocalipse 12, versículos de 10 a 12. A salvação, o poder e o reino de Deus se manifestam, enquanto os crentes triunfam sobre o acusador através do sangue do Cordeiro e do testemunho inabalável de sua fé. Uma alegria celestial é proclamada, contrastando com um aviso para a terra e o mar, pois o diabo, ciente de seu tempo limitado, desce com grande ira. O épico celestial alcança um ponto crucial quando o acusador, Satanás, é derrotado pelo poder incomparável de Cristo, manifesto em sua vitória na cruz. A cruz se torna o palco da autoridade e governo de Cristo em seu reino, inaugurando a redenção e a salvação para todos. As correntes das acusações de Satanás são quebradas pela obra redentora de Cristo na cruz, e agora somos proclamados sem condenação em Cristo Jesus. O impacto dessa expulsão do céu se desdobra, como previsto em Apocalipse 12, versículo 20. A redenção se torna a chave para a derrota de Satanás, e a vitória é dupla, conquistada não apenas pelo poder de Cristo, mas também pelo testemunho fiel dos crentes. Entretanto, o aviso soa: ai da terra, pois Satanás, ciente de seu tempo limitado, volta sua ira para a mulher que deu à luz o filho do sexo masculino. Apocalipse 12, versículos de 13 a 17, nos transporta para um drama cósmico, onde a mulher é perseguida pelo dragão. Mas em meio à perseguição, duas asas de uma grande águia são dadas à mulher, permitindo-lhe voar para o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, longe da presença da serpente Satanás. A serpente furiosa lança uma torrente de água de sua boca, buscando arrastar a mulher. No entanto, a terra intervém, abrindo sua boca para engolir o rio. O dragão, enfurecido, volta sua atenção para o restante dos filhos da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão testemunho de Jesus. Uma batalha final se desenha no horizonte cósmico, onde o testemunho fiel dos crentes é mais uma vez fundamental na luta contra as forças malignas. Já nos foi revelado no versículo 6 que a mulher encontraria refúgio no deserto durante os tempos de tribulação. O versículo 13 aprofunda essa narrativa após testemunhar o impacto da vitória de Cristo sobre Satanás. O inimigo procura atacar, mas a mulher é provida com 2 asas de uma grande águia, conduzindo-a ao deserto para proteção por um tempo, tempos e metade de um tempo.
A imagem de ser levado nas asas de uma águia evoca a lembrança do êxodo israelita, quando Deus, nos braços de seu cuidado, os conduziu para a liberdade. Êxodo capítulo 19, versículo 4, ressoa com a promessa divina. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como eu os carreguei nas asas de águia e os trouxe para mim. Satanás, incansável em seus esforços para destruir os verdadeiros seguidores de Deus, encontra sua investida fracassada, conforme indicado no versículo 16. Seu fracasso, ao invés de deter suas ações, só intensifica sua raiva. Ele redireciona seu foco para outros crentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, como mencionado no versículo 17. Essa mudança revela a atitude hostil de Satanás em relação aos fiéis seguidores de Jesus. O capítulo nos oferece um cronograma desses eventos cósmicos. A mulher representa o remanescente de Israel, fiel ao Senhor e portador do Messias. Satanás a ataca, mas ela está protegida. O próximo passo do inimigo é atacar a igreja, especialmente aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem firmes no testemunho de Jesus. O capítulo 13 promete revelar os planos de Satanás para atingir a igreja no futuro. Nesta jornada, pelos capítulos intrigantes de Apocalipse, testemunhamos uma batalha cósmica entre as forças do bem e do mal. A mulher, símbolo do remanescente fiel de Israel, encontra proteção divina mesmo diante da fúria do dragão. A promessa de Deus, expressa nas asas de águia que a conduzem ao deserto, ecoa a fidelidade do Pai que sempre guia seu povo. Ao explorar os versículos, percebemos que a vitória de Cristo sobre Satanás na cruz nos liberta das acusações do inimigo. Em meio às investidas contra a mulher, vemos uma narrativa de redenção e proteção divina que ressoa ao longo da história sagrada. A hostilidade de Satanás em direção àqueles que guardam os mandamentos de Deus e testemunham Jesus revela a intensidade da batalha espiritual que está por vir. Ao encerrar este capítulo da revelação, somos lembrados de que, mesmo diante das adversidades, nossa confiança está na promessa de Deus de proteção e redenção. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo para continuarmos explorando juntos as maravilhas e mistérios da Palavra de Deus. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês e até o próximo capítulo desta fascinante jornada bíblica.